Olá, sejam bem-vindos nessa aula 5. O que a gente vai aprender nessa aula, Alex? Sempre com o meu bloquinho de notas abertos, a gente vai aprender a fazer edição de elemento, tá? Vamos iniciar com a edição de paredes, depois vamos passar para portas e janelas. Vamos aprender também a fazer favoritos aqui nessa aula. E também vamos aprender a fazer os de objetos para multiplicação usando a ferramenta que eu prometi para vocês na última aula, tudo bem? Para não perder nada dessa aula, assista a aula inteira e veja todas as opções para você conseguir tirar o máximo de aproveito do Archicad. A nossa aula 5 vai se iniciar agora, eu vou minimizar, estou com o meu Archicad aberto aqui e para iniciar já essa opção, eu vou dar 2 cliques, ferramenta parede. Eu vou dar 2 cliques, ela vai abrir para mim aqui a minha janelinha de edição de parede. Em cima, antes de iniciar, eu vou mostrar para vocês em todas as ferramentas aqui, a opção favoritos vai estar no topo, aonde você vai conseguir visualizar as suas ferramentas já favoritadas ou os elementos que você já favoritou, os que já vieram do template do Archicad. Todos os favoritos aqui dessas ferramentas está aqui em cima para você fazer a consulta. Eu vou voltar aqui à opção. Cada ferramenta dessa aqui tem vários parâmetros diferentes. Não vai ser todos os parâmetros iguais nas ferramentas, porque são ferramentas diferentes. Mas vocês vão ver que algumas ferramentas vão se repetir. Aqui em cima, primeira opção, geometria e posicionamento. Depois eu tenho modificadores e afastamentos de perfil, que não está habilitado. Planta e corte, modelo, parâmetros analíticos estruturais e depois eu tenho classificação e propriedade. E aqui embaixo temos as nossas layers. Temos o botão cancelar, o botão OK. Todas as alterações que você fizer e apertar OK, depois dessas alterações feitas, essas características vão para o elemento que você desenhar posteriormente. Em vínculo, em geometria de posicionamento, temos aqui a opção esquerda, na parte superior, temos vínculo do pavimento. Aqui eu coloquei 3, mas geralmente ela vem assim. E sempre definimos como 0. Quando trabalhamos com vínculo, o correto é você escolher o pavimento, selecionar a opção 0 aqui em cima, porque aí a parede terá o tamanho necessário para chegar ao vínculo do pavimento relacionado. Se eu colocar aqui o pavimento 3, por exemplo, e colocar aqui 0, eu vou saber que essa parede terá 9 metros. Então, se eu quiser até o pavimento 1, eu tenho que voltar aqui para 0 de novo. Ele vai ter 3 metros de altura. Alex, e para eu editar o tamanho dessa parede aqui sem criar vínculo? Como é que eu faço? Eu vou na última opção, não vinculado, e aí eu posso colocar uma medida para essa parede. Eu vou colocar aqui 2,5. Eu também tenho a opção aqui embaixo, ponto zero, onde vai ser desenhada do ponto zero até 2,50. Se eu alterar essa medida, aqui também embaixo vai alterar. Se eu colocar 0,50, por exemplo, aqui embaixo também se altera. Não é o caso, vou colocar 0 aqui, que eu quero essa parede do 0 até 2,5. E aqui eu tenho outras opções, pavimento, piso de origem. Como eu tenho vários pavimentos aqui, eu posso escolher piso 0, piso 1 ou piso 2 para ser origem do meu início do meu pavimento. Não é o caso, eu vou deixar aqui no piso 0. Do lado direito, eu tenho 3 opções. Eu tenho a estrutura básica, eu tenho a estrutura composta e eu tenho o perfil complexo. Vou colocar em genérico. Essa opção aqui a gente já visualizou anteriormente e depois eu tenho vínculo em grau aqui que eu posso fazer paredes com ângulos diferentes, tudo bem? E também eu posso fazer paredes cônicas também, alterando as medidas. O que eu vou mostrar nessa aula? Eu vou mostrar, vamos colocar não vinculado 2,50, vou clicar em OK, porque agora eu vou desenhar algumas paredes para vocês verem. Vou colocar 2, Enter, e vou fazer o seguinte, vou multiplicar, como eu não ensinei a multiplicar ainda, eu vou dar um Ctrl e vou copiando elas, tá? Vou apertar Enter, depois vou copiar de novo, vou apertar Enter. Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso pelo menos com 6 paredes, porque eu quero mostrar algo
muito interessante de visualização em planta para vocês. Vou colocar 3. Planta de corte. Vou minimizar um pouquinho aqui. Vou minimizar a geometria. Vou deixar só essa opção aberta. Porque o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou escolher diferentes formas de representação gráfica dentro do meu desenho. E vocês vão entender todas as etapas que a gente necessita aqui dentro. Primeiro, ele está em plano de piso origem. Ele também está em vista de corte e projeção. E ele está na zona mostrar projeção, são zona de planta. Aí depois tem para limites de visualização absoluto, elemento completo. Então a gente vai visualizar todos os elementos aqui dentro. Eu vou dar um clique em OK. Vou dar um clique nessa segunda opção. Vou clicar aqui na minha parede. Vou selecionar a segunda opção para todos os elementos relevantes. Vou dar um clique em OK. Para essa aula ficar completíssima, em vez de eu explicar o que cada ferramenta dessa pode fazer, eu vou mostrar como que cada ferramenta fica com diferentes configurações. Esses 3 elementos aqui vai mudar conforme as configurações que a gente já fez no momento. Eu vou apertar cancelar e para explicar corretamente como que vai acontecer, aqui eu estou com os elementos marcados aqui embaixo. Então, essa primeira parede está com apenas os pisos de origem, e ela está com vista de corte e projeção, está com parazonas da planta. E aqui, vocês vão visualizar que eu só apenas mudei todos os pisos relevantes, e aqui eu também fiz alteração aqui em seguida, coloquei todos os pisos de origem, porque quando a gente coloca todos os pisos de relevantes, significa que se eu alterar a altura dessa parede ou abaixar a altura dessa parede, ela vai aparecer conforme o pavimento que estiver buscando esse elemento. Como não é o caso, eu só quero mostrar essa parede aqui como piso, com todos os pisos relevantes, eu não vou usar para as restantes, porque vocês vão visualizar essas configurações aqui de baixo de uma forma diferente agora. Nesse caso, vista e corte ele ainda deixa ativo. As que não tem ativo mais daqui para frente é porque quando eu ativo apenas o corte simbólico, tudo em vista e tudo em projeção, essas opções aqui elas desaparecem. Então eu posso até excluir aqui. Em cada parede eu vou ter uma representação diferente. E para ficar mais completo ainda, eu posso selecionar esses elementos e alterar a altura. O que vai acontecer? Eu sei que a minha parede ela tem um corte a 1,20. Se eu tirar essa parede de vista do meu corte, as representações vão mudar. Então eu vou colocar aqui e vou colocar 1,30, porque eu sei que a 1,30 o meu corte passa a 1,20 e vocês podem visualizar aqui que já muda a representação. Então vocês conseguem entender muito mais fácil visualizando as opções que a gente colocou de parede e vocês vão visualizar que aqui a nossa parede sumiu, mas não quer dizer que ela foi deletada, e sim que a opção de corte está apenas o corte, então ela vai sumir dessa opção, e vista e corte. Como o corte não está passando, essa vista ela desaparece. Essa aqui, por exemplo, que está para todos os pisos relevantes, vocês vão visualizar que ela está aparecendo no meu pavimento 1. Nesse caso, ela está aparecendo aqui também embaixo para mim, porque está todos os pavimentos relevantes, então ela vai aparecer aqui e também vai aparecer aqui no meu pavimento 1. Tudo bem? Vou voltar aqui, mas se eu apertar F5, todas as paredes vão estar iguais, tá? Para ficar mais interessante ainda, para vocês estudarem essas observações, eu vou colocar aqui mais para frente, vou apertar 3, apertar Enter. Esses elementos aqui, eu gostaria que vocês fizessem as configurações que vocês quiserem, tá? Então, eu vou disponibilizar esse arquivo, por exemplo, clico aqui na parede, clico 2 vezes na minha parede, vou em opção todos os pisos relevantes, você vai ver que vai ativar essa opção e eu quero o limite de visualização absoluto. Vocês podem alterar essas opções.
eu vou dar um clique aqui em OK, vou voltar com esse elemento. O que eu fiz aqui? Eu criei mais 3 paredes, eu coloquei mais definições onde não tínhamos anterior. Então o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse arquivo, vou deixar no comentário da aula para você baixar esse arquivo e entender de forma mais simples possível de todas as formas que você pode visualizar uma parede sendo em vista ou em corte, ou quando desaparecer uma parede, pode ocorrer que você está colocando as vistas de formas errada aqui dentro, tá? Essas visualizações em planta de forma errada. Então, para você não deletar, excluir, esse aqui é um ótimo exercício. Esse aqui é um ótimo exercício para você aprender definitivamente como que usa plantas e cortes aqui dentro do Archicad. Esse arquivo vai estar disponível para vocês baixarem e vocês estudarem e fazer as alterações que vocês quiserem fazer nesse arquivo. Eu sugiro vocês alterarem essas configurações e fazer um exercício de visualização para quando acontecer algum erro você conseguir acertar, ou quando você necessitar de alguma forma de representação, você ter o domínio dessa ferramenta para você não passar mais perrengues com o Archicad. Eu vou dar um clique aqui e vou voltar com as outras opções que a gente vai aprender sobre parede. Vou clicar 2 vezes em cima de paredes. Aqui agora eu tenho superfícies de cortes, onde eu tenho linhas e canetas. Eu sugiro vocês não alterarem essas especificações, a não ser que vocês estejam mais avançados dentro do Archicad. Quando eu altero a representação de linha e de corte dentro de um elemento, você vai ter que alterar em todos os elementos para ficar com a mesma representação gráfica, tudo bem? Então eu sugiro você não fazer alteração diretamente aqui em cada objeto. Você pode fazer, sim, em canetas. Você pode alterar as canetas e as grossuras de cortes e visualizações. Vocês podem alterar diretamente na caneta. Eu vou minimizar essa parte. Vou vir em modelo. Aqui a gente consegue alterar as cores dessa parede. Eu posso colocar uma cor representando aqui, por exemplo, um azul. Se eu ativar o restante, ele vai vir já com azul real. Se eu desmarcar essa opção vínculo de superfície, eu posso alterar de diferentes. Feito isso, eu vou clicar em OK, vou desenhar a parede aqui. Com a parede selecionada, vou apertar F5 para vocês visualizarem a parede que eu fiz. Vou voltar aqui no pavimento, vou duplicar esse elemento, vou colocar um mais. 1 metro, eu quero alterar a cor dessa parede. Também posso desabilitar as cores aqui, vou apertar OK. Quando eu seleciono as duas opções, vou apertar F5. Uma parede está totalmente sem a cor definida. Essa cor aqui é referente ao material que ela está usando. Se eu altero o material, eu altero também a cor aqui relacionada, tá? Se eu colocar, por exemplo, esse genérico isolamento, essa cor também vai alterar. Então, caso você queira, tem duas formas de você alterar as cores ou representações aqui. Lembrando vocês que quando eu altero o material, eu estou alterando também outras características de representação de cortes aqui dentro do Archicad. Eu vou voltar aqui, vou dar um clique em pavimento térreo, vou clicar 2 vezes novamente, vou vir aqui, vou desmarcar essas opções, porque eu quero definir ela como material, e aqui eu tenho parâmetros estruturais que não está habilitado por enquanto. Vou dar um clique em classificação e propriedades, vou minimizar esse modelo. Em classificação e propriedades, todos os elementos aqui dentro do Archicad, no nível modelagem, temos classificação e propriedade. Essas classificações e propriedades são parâmetros que a gente pode ativar ou desativar esses elementos. Por exemplo, aqui dentro de paredes eu tenho classificações gerais, tenho construção principal, meio ambiente, alvenaria e também tenho as expressões de texto, também superfície de mapa, dados de modelo analítico. Eu vou te falar que geralmente em um projeto de construção civil a gente não utiliza todos os parâmetros para colocar informação dentro dessa alvenaria, dentro dessa parede. Podemos também personalizar essas classificações. Na aula de classificação, a gente vai aprender a fazer a classificação e também
inserir as propriedades dessa classificação. O que que é classificação e o que que é propriedade? A classificação é essa parte de cima aqui, onde eu clico e coloco o que ela é. Isso aqui poderia ser uma laje, isso aqui poderia ser uma cobertura. Como é uma parede, está definido como parede. Mas se eu alterar aqui, por exemplo, como laje, você vai ver que alguns parâmetros, algumas características desse elemento é alterada. Cada elemento tem as suas próprias características. Então, a gente vai aprender a trabalhar também com classificação e propriedade dentro desse curso, que é básico e é um conteúdo de curso pago, ok? Mas vocês vão aprender a definir materiais aqui dentro e ter o domínio total dentro do Archicad. Tudo bem? Eu vou voltar aqui para os parâmetros de classificação como parede, vou deixar eles parede e vou dar um clique em OK. Agora vamos colocar portas e janelas dentro do Archicad. Eu vou colocar algo aqui prático. Como eu faço muitas lojas comerciais aqui, eu também vou mostrar para vocês alguns modelos que eu utilizo e algumas formas que eu utilizo para trabalhar dentro do Archicad. Se vocês observarem aqui, temos vários tipos de vitrines relacionadas que a gente poderia estar colocando dentro do nosso projeto. Mas cada vitrine tem algo específico. Por exemplo, essa aqui eu tenho uma estrutura metálica em volta, aonde eu tenho vidro no meio e aqui eu tenho uma porta de vidro também com uma estrutura em volta. Eu vou voltar aqui. Nesse caso aqui, eu apenas tenho vidro, aparentemente, e a porta aqui está aberta. Estão vendo que aqui tem uma estrutura metálica embaixo, na lateral e em cima. Mas aqui, nessa junção, eu só tenho a fechadura da porta. Aqui também eu vou voltar. Eu tenho algumas especificações só de vidro. Por exemplo, esse modelo eu tenho uma guarnição totalmente de vidro aqui, né? Não tem nenhuma repartição metálica ou de alumínio. Vou voltar aqui. Eu quero abrir um modelo para vocês que tenha porta. Aqui. Esse modelo, no caso, eu tenho uma porta, né? Eu tenho um vão de vidro em cima e eu tenho um vidro inteiriço aqui. Também, dependendo do tamanho desse vidro, eu teria que ter uma divisória no meio. Então, a gente vai visualizar primeiro o que a gente gostaria de colocar. Por exemplo, aqui eu tenho um vidro inteiriço do lado direito, um vidro inteiriço do lado esquerdo, eu tenho uma porta de vidro com uma parte de vidro em parte de cima. Então, como é que eu posso fazer isso dentro do Archicad? Primeiro, vamos observar aquilo que a gente quer, procurar ferramentas de portas dentro do Archicad mais próximo daquilo que a gente quer alcançar, tanto porta quanto janelas, ok? Então, vou fazer o seguinte, vou minimizar aqui. O que eu preciso para iniciar, para colocar uma porta e janela? Eu preciso ter uma parede alvo aqui dentro do Archicad. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou vir aqui em ferramenta da parede, posso escolher qualquer parede dessas aqui relacionadas. Eu vou colocar essa aqui de genérica. Vou abrir aqui, vou colocar 5, Enter. E depois eu vou abrir para mais 5, Enter. Vou fazer um quadrado aqui, vou minimizar um pouco. Mas para a gente fazer esse modelo de vitrine, Alex, como é que eu utilizo aqui dentro? Eu vou dar um clique aqui nas minhas portas e vocês vão visualizar que não temos nenhuma porta relacionada a um modelo parecido àquele. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou dar 2 cliques, temos a opção aqui em cima, favoritos, e também temos visualizar pasta e subpasta. Eu posso clicar aqui e visualizar as portas relacionadas. O que eu quero é uma porta de vitrine. Então, eu vou vir aqui, o que é mais provável acontecer é que eu tenha esse modelo mais parecido a essa opção aqui embaixo. Vocês podem visualizar que aqui eu tenho uma guarnição, mas eu não quero essa guarnição em volta da minha porta. Então, o que eu devo fazer? Vou clicar em cima da minha porta, vou escolher o estilo dessa porta. Então, eu quero um estilo 05, onde tem as ferragens embaixo e em cima. E aqui eu vou colocar já também uma maçaneta. Vou dar um clique aqui e vou escolher uma maçaneta, vitrine. Posso escolher essa barra vertical 2. Nesse caso, eu vou apertar aqui, ó, as visualizações de portas estão aqui em cima. Eu posso ir visualizando essas informações aqui. Vou vir em batentes e portas, clico aqui e visualizo, vou puxar. Vocês vão visualizar que cada porta tem especificações aqui diferentes. Então não adianta eu explicar
todas as portas, que seria quase impossível. E eu vou te mostrar algumas informações que eu sempre presto atenção quando eu abro uma tipologia de porta. Temos aqui no caso, em cima, tamanhos normais e tolerância, onde a gente vai fazer a alteração dessas especificações aqui. Tipo de abertura de ângulo, tá? Que ela está 90 graus. Aqui também poderíamos escolher se ela tem abertura de duplo sentido, porque às vezes portas desse modelo podem abrir dos dois lados. Seria aqui a alteração. E como eu disse para vocês, é todas as portas que vai aparecer isso? Não, não é todas as portas que vai aparecer ou vai ter esse tipo de opção. Então, dependendo do modelo que você escolha do lado esquerdo, vai ter mais opções aqui ou menos opções. Vamos nas opções que vamos utilizar neste caso. Eu vou vir aqui em abertura de parede, vou centralizar essa abertura de parede, vou colocar retrado reto. Eu sei que a parede deve ter 10 centímetros, então eu vou colocar 0,05 aqui. Feito isso, agora vou subir aqui, batentes e folha. Dou um clique, vocês vão visualizar que temos algumas medidas aqui nesse caso. Eu sei que o estilo de batente está do lado esquerdo, então eu vou deixar habilitada essa opção e vou colocar 0 aqui. Quer dizer que eu não quero que tenha batentes. Então a alteração aqui no 3D já aconteceu. E também eu quero, aqui no caso, montante liso. Eu não quero ter montante aparecendo aqui. Nesse caso, eu vou colocar aqui 0,10, que eu sei que a altura, a largura dessa parede é 0,10. Vou deixar assim, vou dar um clique em OK e vou para cima da minha parede. Clico seguro e vocês vão ver que eu tenho um erro aqui de abertura, tá? Vocês estão vendo que ela, se eu colocar para esse lado, ela fica fora do eixo. Então vamos corrigir isso. Eu vou deixar ela dessa forma, clico. Para corrigir esse erro, eu vou deixar todos esses números aqui em 0. Vou colocar 0, 0 e 0. Vou deixar todos eles em 0. Vou dar um clique em OK. E ele agora está colado em uma parte da minha parede. Eu não quero isso, eu quero ele centralizado. Vou dar 2 cliques aqui novamente na minha porta. Vou vir aqui e vou vir na opção abertura de porta. Vou definir um espaçamento requadro reto e vou colocar uma medida 0,05. Eu sei que minha parede tem 10 centímetros e eu vou deixar então com espaçamento de 5. Vou dar um clique em OK. Bom, para eu corrigir e visualizar se está corretamente certo, eu vou inverter essa opção. Vocês podem observar aqui que o meu eixo sempre está centralizado. Então, é isso que eu gostaria. O que eu vou fazer? Também vou clicar 2 vezes aqui, vou vir em favoritos, vou clicar em favoritos, novo favorito, e vou colocar porta de vidro. Vou dar um clique em OK. A minha porta está aqui embaixo. Se eu seleciono outra porta, seleciono aqui o local, coloco ela. Se eu gostaria de transformar essa porta na que eu criei, eu vou selecionar a porta com 2 cliques e ela altera para mim. Só que eu tenho um erro ainda nessa porta. Essa porta está com a altura e a largura praticamente colado na minha parede. Eu vou apertar F5, eu vou chegar o mouse bem próximo aqui, vocês vão visualizar que essa porta está colada na minha parede. Isso não pode ocorrer porque ela tem um espaçamento para ela abrir e fechar, senão o meu vidro ia sempre estar pegando na minha parede. Não está correto essa informação. Posso vir, dar 2 cliques aqui em cima das portas, sem estar com nenhum objeto selecionado, clico aqui em cima do meu elemento, vou até tamanhos normais de tolerância, vou colocar que ela tem 0,05 de distância e aqui também, e também na parte de cima. A minha dimensão do meu vão foi para 89. Eu fiz uma por uma aqui porque eu gostaria de informar isso para o Archicad, o que eu estou alterando, tá? Então, como não aparece milímetros, ele sempre vai arredondar para cima. Antes de eu clicar em OK, eu vou vir aqui na ferramenta, vou vir aqui na minha porta que está selecionada, vou dar um atualizar, favorito, e vou dar um clique em OK. Para corrigir, eu vou apertar F5 para mostrar tudo.
Seleciono as duas portas, clico em cima da minha porta que já está favorito, dois cliques rápidos, ele já corrigiu essa informação para mim. Se eu chegar bem próximo, eu vou visualizar que tem um espaçamento. Então, o que eu sugiro para vocês? Testarem todas as opções que vocês tiverem de fazer um projeto antes de iniciar o projeto. Eu tenho portas, janelas específicas para um determinado projeto, então eu vou fazer essas portas e janelas antes de iniciar o projeto. Vai te poupar tempo e você vai aprender muito mais dessa forma. Primeiro, faça uma observação, o que você quer. Depois você aplica essa informação dentro do Archicad. Eu quero um vidro lateral à minha vitrine. Por exemplo, eu gostaria de um vidro assim na minha vitrine, sem muita informação, apenas com um elemento embaixo. Como é que eu posso fazer? Vou minimizar aqui. Vou abrir agora a minha ferramenta janela. Antes de fazer isso, vou passar para o pavimento térreo. Vou excluir uma dessas portas, porque eu quero colocar a minha vitrine aqui. Vou dar 2 cliques em janelas. Agora vocês vão observar que temos vários tipos também, igual os modelos de portas, tá? Mas como eu quero uma vitrine, eu vou vir aqui em vitrines de loja e vou selecionar essa primeira opção aqui e vou fazer algumas configurações aqui dentro para chegar mais próximo daquilo que eu quero. Eu vou dar um clique aqui em minimizar, vou clicar aqui em definições de vitrine, vamos alterar essas visualizações um pouquinho mais para frente, tá? Vou deixar essas opções do jeito que está e eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer quando ela já estiver inserida. Eu vou dar um clique aqui do lado esquerdo, vou vitrines e colunas. Essas observações aqui do lado, eu vou colocar tudo zero, horizontal também em zero. Aqui embaixo, vou colocar zero também e aqui eu vou colocar zero também. Vou colocar todas as informações aqui zeradas. Vou vir aqui, estilo de batente e dimensões, eu vou colocar 0,01, porque eu quero uma moldura bem pequena, e aqui também 0,01. Ventilação natural eu vou deixar do jeito que está. Cores, eu vou colocar um outro material, vou dar um clique aqui, para selecionar todos os materiais de ferro, e vou colocar esse metal níquel. Aqui em cima eu vou colocar algumas informações, vai ter 1,20, eu vou colocar 2,70 e a altura eu vou colocar 0 aqui. Eu quero que ela aqui encoste no nosso piso. Vou dar um clique em OK aqui embaixo, aqui próximo da porta eu acho que está OK. Vou fazer o seguinte, vou apertar F5 para visualizar esses elementos. Eu vou chegar essa janela próximo à minha porta. Também vou deixar ela dessa altura, porque eu quero colocar outra janela aqui. Mas tem uma informação aqui que é importante. Essa janela, ela tem que chegar próximo ou ficar rente à porta. Como é que eu faço? Dou 2 cliques em cima da minha janela. Vou colocar um espaçamento para ela. Vou vir aqui em abertura de parede. Vou colocar aqui reto. 0,06 e vou dar um clique em OK. Assim eu acho que ela está OK. Essa base aqui de baixo eu quero da altura, vou vir em pavimento térreo, vou espelhar a minha porta, clicar em 3D. Ele está bem alto aqui, pelo que eu estou vendo ele está bem alto, então eu vou dar um clique na minha janela, vou dar 2 cliques aqui na minha janela e vou diminuir essa altura, forma de painel, colocar aqui 0,07, não está rente ainda, vou colocar 0,08, vou dar um clique em OK. Vou fazer o seguinte também, vou aumentar essa minha janela, 3,50. Eu sei que o meu vidro geralmente vem no máximo com 3 metros de largura. No caso, temos que dividir esse vidro aqui no meio. Então vou dar 2 cliques em cima da minha janela, vou selecionar 2 folhas, vou dar um clique em OK. E pronto, ela está com 2 folhas. Vou agora duplicar essa janela com o Ctrl, que a gente já aprendeu a utilizar. Clico aqui na minha janela, vou diminuir ela para o tamanho da minha porta e eu quero aumentar essa altura com a medida do elemento. Também podemos fazer isso com as medidas aqui em cima, tá? Mas eu queria trabalhar aqui com 3D. Vou desabilitar vou colocar ela bem mais fina do que essa opção e vou voltar ela com a opção de um painel. Vou dar um clique aqui em janela, 2 cliques. Posso colocar aqui 1 e aqui
em vez de ser 0,8, eu vou colocar a medida que eu estou usando, de 0,01. Vou dar um clique em OK, pronto. Agora sim parece um painel. Eu tenho que chegar bem próximo para ver se o meu vidro está encaixando bem. Só que a porta virando do lado que está, eu não acho correto. Então eu vou espelhar de novo. Eu só tinha espelhado ela para visualizar a altura daquela peça inferior. Eu acho que assim está ok. Pronto. E como é que a gente faz para favoritar essa janela? Eu posso clicar nessa ou nessa, né, que a gente já fez a configuração. Vou preferir configurar essa grande aqui. Vou dar 2 cliques em janela. Agora eu vou favoritar vindo na ferramenta favoritos. Vamos visualizar que não temos nenhuma opção igual a essa. Vou dar um clique aqui em favoritar. Vou colocar janela. Vou colocar vitrine. Dar um clique em OK. Agora, se eu quiser também exportar tanto essa janela quanto essa porta, como é que eu faço? Dou um clique em exportar. Você pode também exportar essa janela que a gente acabou de fazer e essa porta para outro projeto. Então, como é que a gente faz? Eu vou dar um clique em janelas, venho em paletas, vou na opção favoritos, vou selecionar, posso tanto buscar aqui a minha porta e janela, que vai demorar um pouquinho. Visualizar onde que ela está. Vitrine de loja. Estou segurando o Ctrl para selecionar essas duas ferramentas. Essas duas ferramentas estão selecionadas. Vou dar um clique aqui em cima na minha ferramenta distribuição e adição. Distribuição e adição. Vou clicar na minha ferramenta distribuição adicionais. Vou vir em importar e exportar. Vou selecionar apenas favoritos selecionados e vou dar um clique em exportar. Podem observar que temos dois elementos aqui. Tá? Também podemos criar uma pasta. Conteúdo, arquivo XML. Não é o caso, eu vou dar um clique em exportar. Vou selecionar aqui agora o nome, porta e janela. Para eu conseguir localizar esse arquivo depois. Tá, curso em AutoCAD, vou dar um clique em salvar. A minha porta e minha janela está favoritada. Agora, como que a gente vai conseguir utilizar a ferramenta multiplicar aqui dentro do AutoCAD? Mas antes de a gente utilizar essa ferramenta, eu vou explicar para vocês um pouquinho de como que utiliza a ferramenta objetos. Eu vou dar 2 cliques aqui em objetos e vocês vão visualizar que temos vários objetos aqui pré-definidos no AutoCAD 27. Podemos escolher qualquer objeto desse. Quando você clica em cima do objeto, algumas informações do lado direito vão se alterar. Por quê? Cada objeto aqui dentro tem especificações diferentes, definições diferentes dentro de cada objeto. Então, por exemplo, se eu clico aqui nessa cadeira modelo, nessa cadeira designer 12 do AutoCAD 27, temos algumas opções de escolher de modelo, aqui que altera a nossa base da cadeira. Mas também temos aqui algumas representações que a gente pode estar alterando. Por exemplo, as representações gráficas. Posso também selecionar como que essa cadeira vai ser representada em 2D e em 3D. Eu sugiro vocês não alterarem representações gráficas de objetos por aqui, porque temos as definições gráficas aqui embaixo que podemos definir todos os materiais de uma vez só. Se você faz isso material por material ou se você faz isso objeto por objeto aqui dentro, o seu desenho vai ficar uma bagunça. Então é melhor você fazer a configuração de representação aqui embaixo, já diretamente para o desenho todo ficar harmonioso e não ficar objetos de diferentes representações gráficas aqui dentro do AutoCAD. Quando eu escolho outro tipo de cadeira, vocês vão ver que essas especificações também se alteram. Isso aqui é normal. Eu sugiro você explorar alguns objetos e fazer um exercício de apenas trocar os objetos e ver como é que eles se comportam em planta baixa e em 3D. Eu vou escolher o tipo de cadeira, vou dar um clique em OK, vou selecionar aqui um local para essa cadeira ficar posicionada, vou clicar na ferramenta seta, clico em cima sobre ela, vou clicar no meio da minha cadeira e vou vir aqui na ferramenta multiplicar. Essa ferramenta multiplicar, como o nome diz, temos várias formas de multiplicar uma
um determinado objeto aqui dentro. No meu caso, eu tenho arrastar, rotacionar, elevar e matriz. E vocês podem observar que quando você vai clicando em cima aqui, essas opções incrementar e desdobrar e distribuir, essas opções vão se manter independente das opções que a gente clicar aqui. Elas vão se manter. Às vezes, uma ou outra vai desativar, mas elas vão se manter aqui embaixo. E quando você clica também em cada ferramenta, vocês podem observar aqui embaixo que essas opções vão se alternando. Para que é isso? Porque cada opção aqui em cima eu tenho uma possibilidade de fazer elementos aqui embaixo. Então eu vou clicar nessa primeira opção, que é a mais simples, e dependendo dessa medida que eu colocar entre os eixos, ele vai se multiplicando para mim. Aqui no caso, aqui embaixo, deslocamento eixo Z, quer dizer que é nossa altura. Então eu posso alterar a nossa altura conforme eu vou duplicando esse elemento, tudo bem? Então vou clicar aqui e vou colocar 1 metro, por exemplo, e vou clicar em OK. Vocês podem observar que eu não optei nenhuma ferramenta aqui embaixo. Eu não escolhi nenhuma ferramenta aqui embaixo. Eu apenas deixei do jeito que está. Vou dar um clique em OK, clico, mas agora, para ele fazer a cópia para mim, eu tenho que escolher uma medida. Eu posso, tanto no teclado ou eu clicar em qualquer lugar aqui, ele vai definir, por exemplo, se eu parasse aqui, ele vai definir como 1,50. No caso, não é isso, eu gostaria de 1 metro apenas. Eu vou dar um clique em OK e a cada 1 metro ele vai colocar uma cadeira para mim. Tudo bem? Clicando, ele vai deixar as opções de cadeiras assim, nesse caso. Se eu selecionar todas e apertar F5, vocês vão observar que ela vai ganhando também 1 metro de distância a cada cadeira selecionada, tudo bem? Eu vou apertar Ctrl Z, clico novamente, vou na ferramenta multiplicar e agora, se eu quiser também eu posso incrementar. Eu posso colocar o número de cópias aqui, no caso, eu quero 10 cópias, e eu posso colocar a distância entre eixos. Nesse caso, eu não vou querer que ele aumente 1 metro, eu vou querer que ele fique zerado. E eu também aqui embaixo posso colocar aleatório. O que é aleatório? Ele vai colocar cópias aleatoriamente, ele não vai seguir um caminho específico. Então eu vou selecionar essa opção, aleatório, eu vou dar um clique em OK. Quando eu clicar, vocês podem observar que eu já vou inserindo os elementos conforme eu quiser. Aqui no caso, eu posso colocar o espaço. Eu vou apertar 1, aperto Enter. Ele inseriu essa cadeira aleatoriamente em um caminho para mim. Nesse caso, o que é o interessante? Se eu fosse usar essa ferramenta, eu usaria para colocar árvores, por exemplo, para não ficar todas iguais, retas. Então eu poderia escolher essa opção. Eu vou apertar Ctrl Z, clico novamente aqui, vou na ferramenta multiplicar e agora eu quero desdobrar. Ela vai definir um espaçamento para eu colocar essas informações. Eu vou colocar o espaçamento de 1 metro e vou colocar deslocamento do eixo Z em 0 e vou colocar nenhum. Eu vou colocar nenhum. Vou dar um clique em OK, clico, vou selecionando o caminho e ele vai inserindo para mim as cadeiras. Ó. Poderia simplesmente vir aqui, posso também colocar uma medida, 10, e ele coloca em 10 metros, ele distribui essas cadeiras. Ó. Vou apertar Ctrl Z e agora eu vou colocar aqui, vou fazer um desenho para mostrar a última opção. Eu escolhi a ferramenta Polyline. Se eu clicar e escolher um caminho, você vai ver que ela vai criando curvas para mim. Eu vou dar um clique com o botão direito e vou dar um clique em OK para finalizar o desenho. Vou colocar essa cadeira no início desse desenho e agora eu quero multiplicar, mas eu quero escolher um caminho de entrada. Esse caminho de entrada será essa linha. Então, eu vou vir aqui, vou deixar em desdobrar, eu vou escolher essa opção, rotacionar no caminho, vou dar um clique em OK, vou clicar agora no caminho que eu tenho e aqui ele me dá um espaçamento. Eu posso colocar um espaçamento para dentro ou para o lado de fora, ou eu posso centralizar esse espaçamento. Clico e vou arrastando até
aonde eu quiser. E vocês vão observar que ele sempre vai rotacionar a cadeira conforme o caminho. Também poderia fazer de forma diferente. Eu vou vir aqui, clico para o lado de fora, vou rotacionar essa cadeira usando mais ou menos deixar alinhada na parte de trás desse meu caminho. Vou clicar na cadeira, vou clicar aqui em rotacionar. Eu posso escolher qualquer elemento desse aqui, tá bem? Aqui em cima. Não é porque você vai ver que todos eles vão estar ativados essas opções para mim. Eu poderia escolher esse aqui. Eu vou distribuir e eu não quero uma cadeira no final. Então eu vou selecionar esse -1 aqui. Eu vou dar um clique em rotação no caminho, vou dar um clique em OK, vou escolher o caminho, vou clicar em cima da minha cadeira, vou chegar aqui no final, clique, pronto. Então eu consigo distribuir um elemento em um caminho definido anteriormente. Vou dar 2 cliques novamente à minha cadeira, clico aqui novamente, venho, clico em cima da cadeira, multiplicar, e vocês vão observar que vai acontecer a mesma coisa em outras ferramentas, exceto essa última aqui, que temos a opção de matrizes. Vou colocar essa opção desdobrar, mas poderia utilizar também a incrementar, que também eu tenho aspectos parecidos. E se eu selecionar incrementar desdobrar, vocês vão observar que só tenho a opção de eixo Z. Então, por isso que eu quero desdobrar. Vou colocar 2 por 1,50, 0, 0 e vou dar um clique em OK. Olha o que acontece. Aqui no caso, ela está selecionando a opção de 2 metros. Clico até onde eu acho que deve ter cadeiras e depois eu seleciono a segunda opção, que agora está dando de 1,50. O que eu poderia fazer? Aperto o F5, vocês visualizaram que estão no mesmo caminho. Se fosse fazer um teatro, por exemplo, eu poderia fazer, clico em cima da cadeira, vou incrementar, altero a opção de segmento de entrada. Segmento de entrada, por exemplo, poderia 0,50. Eu quero aumentar o segundo segmento de entrada para 50 centímetros a cada fileira selecionada. Então, eu vou colocar 0,50, vou dar um clique em OK, seleciono aqui, coloco as cadeiras a cada 2 metros, vou até 10, por exemplo, e agora ele vai aumentar 50 centímetros a cada cadeira selecionada. Tudo bem? Agora eu vou apertar F5, vocês visualizam que agora está como se fosse um teatro, ok? Eu vou apertar Ctrl Z. O que eu sugiro você a fazer? Clica na ferramenta em multiplicar, selecione todas as opções, uma por uma, e faça um exercício de comparação, ok? Esse exercício de comparação você irá aprender o que está falando, o que está escrito aqui é o que vai acontecer. Pode selecionar esses elementos e ver o que funciona para você em uma determinada ocasião. Eu espero que vocês estejam gostando dessas aulas. Se esse vídeo te ajudou, curta, comenta ou envie para aquele seu amigo que necessita aprender o ArchiCAD. Um abraço, até a próxima aula.